Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Olha, irmãos, eu sou muito feliz de servir o Senhor, porque quando nós servimos ao Senhor, nós somos sempre primeiramente abençoados, né? E não sei se você tem essa experiência de receber graça toda vez que o seu serviço é executado. E a mensagem de hoje, dessa semana, e também de amanhã eu vou ter a graça de partilhar, ela é de muita ajuda e está muito ligada aos tempos atuais. Alguém pode dizer que é coincidência. Não, mas o falar de Deus é presente. Mesmo que algumas vezes as coisas são repetidas. Mesmo que não é novo, né? O que se estuda, o que se fala, é sempre presente o falar do Senhor. Vocês estão vendo aí que Israel de novo está em guerra, né? Então não é fácil para eles, os israelitas, viverem essa vida. Mas se você pensar no tempo está curto, que o Senhor está voltando, ele tem necessidade de voltar, isso faz parte do plano de Deus. Se você pensar também que Israel é o cumprimento da promessa de Abraão, a parte terrena, Deus está por trás de toda a situação. Deus está por trás do povo de Israel, certo? Então, daqui a pouco, o povo de Israel vai invocar o nome do Deus Altíssimo. Quando todas as coisas humanas se esgotarem, todo o esforço terreno acabar, toda a confiança no poder humano encerrar, o povo de Israel vai lembrar do Deus Altíssimo, invocará o nome do Deus Altíssimo e Deus será com eles, né? Então eu disse que o povo de Israel é o cumprimento da promessa de Abraão. A segunda parte da profecia e da promessa de Abraão é a parte celestial, no qual somos nós. Nós fomos enxertados, fomos incluídos, fomos agraciados, fomos chamados posteriormente, como gentios, a fazer parte dessa descendência celestial. E quem deu o fruto foi o descendente, que é Cristo. Então, Cristo está sobre todas as coisas, seja na parte celestial, seja na parte terrena. Cristo é tudo em todos. Dito isso, eu queria ler uma parte do Alimento Diário, que está na página 57, no domingo. Ele diz o seguinte, que não lutamos por um patrimônio pequeno na terra. Nessa terra vivemos como estrangeiro e peregrinos, pois nossa pátria é celestial. Nossa luta é para com o reino dos céus. Seja devidamente estabelecido na terra e Cristo governe sobre todas as coisas. Jesus é o Senhor. Os irmãos conseguiram entender esse contexto? Conseguiram entender o que eu quero destacar aqui? Nós não lutamos por um patrimônio terreno. Nós somos como peregrinos e estrangeiros nessa terra. Nós buscamos uma pátria celestial. Por que eu disse isso? Nós sabemos da história de Abraão e ela tem sido de muita ajuda para nós. Assim como Abraão e Jacó, eles não tiveram uma porção de terra. Quando eles saíram para servir, quando eles saíram para cumprir uma visão, eles não tinham nada. A Bíblia chega a dizer que eles não tinham um palmo de terra, né? Mas Deus deu a eles misericórdia. Mas mesmo assim, até a sua velhice, eles não confiaram naquilo que Deus deu a ele terreno. Quando Abraão saiu a peregrinar, ele foi provando e testando onde estava o lugar que o Senhor tinha mandado ele ir. Quando Jacó saiu,
até um parêntese, né? A gente acha que Jacó saiu adolescente de casa, mas ele saiu aos 70 anos, 70, 77 anos. Ele também não tinha nada. Mas Deus deu a eles uma coisa que foi testada, aprimorada e confirmada por Deus, que é a fé. Por que eu falei pausado e por que eu falei as três coisas? Porque a mesma fé que eles tinham foi dada a nós. O mesmo teste que eles passaram, nós também estamos sendo testados. E a mesma confirmação que foi dada a eles, a nós também será dada. Eu creio nisso, irmãos, porque eu quero estar no reino dos céus. Eu quero reinar junto com o Senhor. Eu quero cumprir a vontade de Deus, que é reinar junto com Ele, sendo Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Isso deve ser uma visão, isso deve ser algo que me governa. Isso deveria ser a coisa mais principal da minha vida. Isso deveria ser a base do meu viver. Mas como que eu posso colocar isso em prática, né? Como que eu posso aprender com o viver de Abraão? Como que eu posso viver da relação com Abraão com Ló, por exemplo? O que eu posso tirar de proveito para trazer para os meus dias atuais? Nós um dia, quando nós somos chamados por uma viva esperança. Podemos ler Colossenses, eu vou já usar esse versículo. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5 faz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, as paixões lascivas, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós em outro tempo, quando vivias nela. Vamos ler junto o versículo 8? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, do vosso falar. Então, o nosso chamamento foi um chamamento... vamos ler também, eu comento os dois juntos. Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, explicando os dois versículos no contexto de Abraão, assim como o chamamento dele, nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Então, coisas passadas nós nos despojamos e ficou no passado. As práticas antigas ficaram no passado. E se vocês lembram, Colossenses falam de outras coisas terrenas também. Terrenas que eu digo, a idolatria é coisa física. A avareza, o amor ao dinheiro. Então são tudo práticas do passado que não fazem parte do nosso chamamento. Deus não nos chamou para vivermos dependentes daquilo que está na terra. Deus não chamou Abraão para viver da riqueza que a ele foi dada. Deus não chamou Jacó para também ser rico e viver dos bens que lhe foi dado. Mas o chamamento está ligado àquilo que nós conseguimos ver. O que nós conseguimos ver hoje? Que Deus nos chamou para o reino. Qual outra visão você tem? Que outra visão você tem? Qual outra esperança você tem? O que te espera? O que você espera do futuro? É pergunta, irmãos, é pergunta. O que te move, né? Porque você tem que ter um propósito. Não adianta a gente trabalha para sustento. É uma definição. Nós viemos aqui no local de reuniões buscando uma palavra, buscando um falar do Senhor. Para qual finalidade? Tem que ser para cumprir a vontade de Deus. Então, todas as coisas deveriam ser assim. Eu digo isso para mim. Eu dependo de viver daquilo que o Senhor tem interesse. Então, o dinheiro não pode nos satisfazer, os bens terrenos não podem nos satisfazer, as paixões da terra não podem nos fazer, a carne não pode satisfazer, o pecado não pode também.
nem menos o viver pela alma, né? Existe em Gênesis, vamos pegar um versículo, em Gênesis 15, 18, o 15 versículo 6. Vamos começar por ele. Falando de Abraão, ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado por justiça. Aí eu não vou falar de todos o contexto, nós já lemos isso em outros momentos. E no versículo 18, fala o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito, o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E depois vai falar do descendente, né, que foi dado a visão de Abraão. E quando Abraão teve essa visão, ele partiu para um lugar incerto. Graças a Deus, nós temos ainda um pouco mais de certeza, né? Nós conseguimos ver os milagres de Deus, o que nos dá a esperança de ver coisas ainda não realizadas. Quando nós falamos milagres, não é um paralítico andar, um morto ressuscitar, ou alguma coisa desse nível. Você saiu para o trabalho, você andou 10 quilômetros no dia e você voltou para o trabalho. Não é um milagre você ter voltado para o trabalho? É uma bênção, é uma coisa maravilhosa. Você passou a semana desfrutando do Senhor, conseguiu pregar o Evangelho, conseguiu compartilhar, conseguiu dar fruto. Isso é um milagre, isso é uma vitória. Então, esse tipo de coisa faz parte do nosso viver, da nossa transformação. Eu vou contar um milagre e não posso contar o santo, porque senão os irmãos vão saber quem é, né? E aí não perde a bênção. Mas quando quando fala de Abraão, que Abraão não confiou nos bens terrenos, você fica pensando, tá bom, é interessante, mas como é que eu aplico isso na minha vida, né? Nós, quando nós fomos chamados a cristãos, nós tomamos a nossa esperança no Senhor, nós deveríamos viver dia a dia buscando o Senhor. Cristo deve ser tudo para nós. Cristo e a igreja deveria ser nosso viver. Aí nós pegamos essa frase e começamos a repetir. Cristo é meu viver, a igreja é meu lar, e assim eu devo viver. Mas, se eu não tomo a responsabilidade de fazer Cristo viver, eu só estou desfrutando, e alguns irmãos estão me carregando como um peso. Chega um momento que fica um peso. O que eu quero dizer? Que esse mundo, uma coisa que o mundo faz é entulhar, é nos atrapalhar a viver a vida da igreja. Se os irmãos lembram, Berseba tem o significado de um poço de águas vivas, não? Um símbolo da igreja que é hoje. Hoje nós viemos na reunião, viemos viver a vida da igreja e nós desfrutamos da água viva. Esse deveria ser nosso viver. E o mundo tenta entulhar isso. Como que o mundo faz isso? Aí é a história que eu quero contar que um irmão me contou. Ele recebeu uma promoção de mudar de país. A empresa chamou ele para trabalhar em outro país. Aparentemente é bom porque é aumento de salário, é melhores benefícios, é grande oportunidade de carreira. Mas qual é o propósito de Deus nessas coisas? Um jovem recém-formado é contratado por uma empresa e de repente tem que ser excelente para competir com os bons. O que ele faz? Ele deixa de executar qualquer serviço, ele interrompe qualquer desfrute e mergulha numa situação como essa. O Senhor nos dá filhos e nós temos nossos filhos e durante quando ele é novo, quando ele é criança, ele requer cuidados. Tá certo? Os meninos requerem cuidados. E é um cuidado que exige do pai e da mãe, às vezes até simultâneo ou em revezamento, certo? Mas isso não pode atrapalhar e nem tirar o nosso desfrute da vida da igreja. Então, quando o mundo, ele aparece para nós como um entulho, ele vem atrapalhar o nosso desfrute,
Se você não volta para o Senhor para saber qual é a direção, se você não volta para o Senhor invocando o nome dele, chamando por socorro, de repente você está encostado no lugar sem poder servir, ou até mesmo está afastado das nossas reuniões. Então isso é um grande alerta. Esse caso desse irmão, que ele recebeu essa promoção, ele foi buscar a resposta do Senhor. E nem sempre as respostas do Senhor é claras, né? Elas não vêm com uma resposta sim, não. Né? Elas não vêm muitas, às vezes, transparente. Elas vêm com um sonho. Elas vêm, às vezes, com uma visão, com um sentimento. Mas como nós estamos tão ficcionados a executar as coisas dessa terra, nós confundimos com a nossa vontade própria. E, às vezes, deixamos de fazer a vontade do Senhor. E onde está o milagre dessa história toda? O Senhor falou com esse irmão. Aí as coisas acontecem, né? Quando nós temos a visão fica impregnada em nosso ser. É muito difícil alguém tirar da sua cabeça que vermelho é vermelho uma vez que você já viu o vermelho. Alguém te convence que vermelho não é vermelho? Alguém pode dar até sinônimo de vermelho. Ah, esse aqui é um rosa mais acentuado, não sei, é um escarlate, é um vermelho rosa-choque, mas é vermelho. O nosso convencimento está pelo aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos. Não é isso? Então Deus, quando Ele toca em nós, Ele toca de maneira que nós devemos confiar. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos ter uma visão muito clara. Se vocês lembram também, eu falei de Berseba, mas também tem a cidade que é Betel, que simboliza a vida da igreja. Né? E uma terceira cidade que depois foi conquistada por Josué e Caleb, que é Hebron, que significa comunhão. Todas essas coisas têm simbolismo para nós, mas nós devemos entender isso como uma prática. Nós não podemos, irmãos, gostar de história. Ah, eu sei de cor como foi a historinha lá do Jacó. Ah, eu sei muito bem a história de Ruth. Eu sei muito bem todas as coisas da Bíblia. Mas se isso não torna para nós uma palavra viva que nos dá direção, pouco nós conseguimos avançar. Abraão, com foco na promessa, ele recebeu a bênção. O contrário, é bom também entender o que acontece com o oposto, né, de receber a bênção, porque a gente aprende com os erros dos outros. Ló não percebeu que Abraão estava sendo abençoado espiritualmente e só focou naquilo que era material. Indiretamente ele foi enriquecido e ele tomou outros caminhos que não eram aquilo que era prometido. Ele não se amparou às bênçãos que Deus tinha dado a Abraão e não tirou proveito dela. E nós sabemos a consequência dele de morrer numa situação deprimida, viver em caverna, ter toda a família bagunçada, não? Nós sabemos de toda essa história, mas não quero dar ênfase no erro de Ló. Eu só quero alertar que se a gente escolhe caminhos diferentes daquilo que o Senhor quer fazer para nós, Deus não tem compromisso conosco. Pode dar certo, pode dar errado. Mas você vai gastar muita energia para dar certo porque você não tem uma bênção do Senhor. É o que acontece com as pessoas do mundo. A gente não pode invejar as pessoas do mundo achando que elas são bem-sucedidas porque Deus está abençoando. Pode até ser que sejam predestinados, mas a maioria das vezes é um esforço próprio, que constrói aquela maravilha e de repente está tudo em ruína. Nós devemos escolher a vida. Por isso, Romanos 7, versículo 6, que a gente leu, eu vou voltar nele só para enfatizar. Que fala aqui da novidade de vida, eu vou ler a parte B. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Esse viver é um viver espiritual, um viver muito elevado, um viver que nós não podemos trazer a nossa opinião. Quando Deus fala, Deus não pergunta para você o que você está pensando. Deus não quer a sua opinião. Aí tem um defeito em nós que nós queremos argumentar, porque nós já temos tantos anos de vida da igreja, e nós queremos argumentar com
acrescentar alguma coisa naquilo que o Senhor quer falar. Os irmãos estão me entendendo? Precisa dar exemplo ou a carapuça já serviu? Você já tem certeza que você já teve uma experiência semelhante de Deus falar com você e você, eu entendi assim, mas não é tão bem assim. Ou quando você vai replicar o falar de Deus, você tempera ele com a tua opinião. Na vida da igreja, irmãos, a vida é a vida do Senhor. Ela não tem espaço para uma vida da alma, né? Por isso que nós devemos tomar cuidado com a nossa vida da alma. Outro dia eu estava aqui no local de reuniões, eu estava assistindo dois irmãos discutindo. Era até interessante, um queria compartilhar um ponto que ele ganhou na mensagem. Mas de repente saiu do ambiente de palavra e começou a falar de assuntos aleatórios, geográficos. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. O cuidado de não sair da presença do Senhor. Se o tempo que foi dado, se o tempo que nós temos é curto, restrito, ele deve ser proveitoso. Você vem para uma reunião, você vai debater geografia? Como agora nós falamos, né, da guerra de Israel, daqui a pouco a gente interrompe o compartilhar, vamos todo mundo debater as últimas notícias? Não faz sentido, irmãos. Nós podemos fazer em outro momento, mas não no momento que nós consagramos ao Senhor. As reuniões, por exemplo, as reuniões começam 7, às vezes 7h30, né? Bom, digamos que oficialmente começa 7h30. Quantos de nós chega às 7h30? Ou quantos de nós chega antes de 7h30? Qual é o valor que nós damos ao viver da vida da igreja? A vida da igreja não está limitada a nossas 4 paredes, mas é aqui que o Senhor ordena a sua bênção. Por quê? Porque é aqui que nós expressamos a unanimidade do Senhor. Não é isso? Vamos ler Salmos 133 para fazer esse recap? Salmo 133. Que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aproveitando que nós estamos em Salmos, vamos 84:10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer na tenda do que permanecer nas tendas da perversidade. Senhor Jesus. Então esse é o nosso viver. A casa de Deus é o nosso lugar. Outro versículo interessante para confirmar tudo isso, 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ó Senhor Jesus. Mas eu preciso falar um pouco desse contexto de Abraão. Nessa semana, alguns personagens foram falados no elemento diário. Abraão, Ló, e depois terminou com Ruth, se vocês lembram. Abraão, sabemos que ele escolheu o caminho da bênção. Ló escolheu o caminho do Egito, ou o caminho da maldição. Uma das lições que nós aprendemos é contar com a misericórdia do Senhor todos os dias. Por que contar com a misericórdia do Senhor todos os dias? Isso porque, quando nós ouvimos o falar do Senhor, nós temos um termômetro que... eu não sei se posso falar termômetro, porque não tem a ver com temperatura, mas pensam que nós temos uma chave
uma chave liga e desliga. Quando nós ouvimos o falar do Senhor, se nós aceitamos bem, está ligado. Se nós ainda demoramos, ou se ainda esquecemos, ou ainda desprezamos, fica sendo como se desligado. Em uma determinada situação de fome, Abraão desceu para o Egito. Isso era inevitável, porque a fé dele ainda não estava madura o suficiente para buscar o Senhor, até mesmo para dar comida a ele. Então ele concentrou na solução e foi para o Egito buscar sustento. Mas Deus teve misericórdia dele, né? Ao contrário de Ló, que escolheu a parte da maldição, Deus ainda teve misericórdia de Ló, e de Ló, pela sua descendência torta, chamamos assim, nasceu Ruth, que logo em seguida demonstrou também um exemplo para nós de como se deve proceder. Uma vez que você ouve a palavra do Senhor, você deve atentar ao falar do Senhor. Ruth, nesse contexto, não vai dar tempo da gente ler os versículos, mas Ruth, nesse contexto, ela se apegou à sua sogra para que ela vivesse a bênção e a vida que Deus tinha preservado e dado a eles. Talvez ela não tinha noção clara das promessas que Deus tinha dado, mas dela viria o descendente que cumpriria a promessa dada a Abraão. São exceções de pessoas que foram, por misericórdia, resgatadas das trevas e dada a oportunidade de viver a vida. Em Hebreus, em Hebreus 11, 13 e 16, o autor escreve: da seguinte forma, que todos, o episódio aqui é a história de Abraão. Aqui ele faz um resumo de tudo o que aconteceu com Abraão. E o autor dá ênfase naquilo que Abraão conseguiu captar. Versículo 3 fala que pela fé, todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando, eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu acho que eu li o versículo. Pera, porque vou ler mais um pouquinho. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Não é isso que eu queria, irmãos. Eu preciso falar um antes. O 8 primeiro, me desculpem. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. E peregrinou na terra da promessa. Vou parar por aqui para a gente ganhar tempo. Assim como Abraão, nesse exemplo de Ruth, ele viveu pela sua visão e pela sua fé. O viver como peregrino para buscar uma terra prometida é o caminhar sem saber exatamente quando chegar, né? Em Filipenses 2, eu vou ter que ler, depois eu volto aqui no versículo 11. Filipenses 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor e sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quando Abraão exercitou sua fé, era ele sozinho junto com sua esposa. Durante o período que estava com Ló, ele ainda não estava cumprindo toda a palavra de Deus, porque a instrução era: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Enquanto Ló estava com ele ainda estava limitado a cumprir a promessa de Deus. Quando ele deixou Ló ir para as Campinas, que foi a escolha do próprio Ló, Abraão se tornou livre para cumprir a vontade de Deus, que seguir a sua promessa.
ok? Conectando com Hebreus, esse foi o exercício da fé. Esse é o exercício de uma fé que estava madura e testada por Abraão. Se a gente traz para os tempos de hoje, como eu falei sobre Betel, que é o nosso viver, e esse viver é um viver coletivo, nós não temos mais uma visão, uma fé individual. Eu quero me explicar. A nossa fé foi igualmente dada a cada um de nós. Mas a visão que o Senhor deu não é uma visão divisiva. O que tem a visão que a Sônia tem não pode ser diferente da que o Peterson tem, do que eu tenho, do que a Jaqueline tem. A visão deve ser a visão do reino milenar. De uma pátria que viria, no qual a gente vai fazer parte. Por isso que aqui em Filipenses, Paulo sugeria aos filipenses que toda a igreja deveria ter um único pensamento, uma única alma, um único sentimento. É um momento muito elevado de um estágio cristão, né? Eu não sei o que as irmãs estão pensando aqui, as irmãs aqui. Não tem ideia do que passa na cabeça delas. Como que pode a minha mente, a minha alma, ter o mesmo sentimento? Como que eu posso estar pensando a mesma coisa igual que vocês estão pensando? Só pode acontecer se nós estamos visando uma pátria celestial, né? E esse é a vontade do Senhor. Por que eu trouxe esse versículo? Porque ele também está junto, ele está no alimento diário, indicado. Mas eu queria terminar concluindo da seguinte forma, que a nossa esperança não pode estar no nosso mundo terreno. Hoje nós temos uma coisa que nós prezamos muito, que é a nossa alma, certo? Nós nos defendemos em tudo. Quem é o advogado da sua alma? É você. Quem primeiro briga pelos seus interesses? É você. Só que esse eu, ele sempre está competindo com os interesses do Senhor. Amanhã nós temos uma reunião. Amanhã nós temos o Partir do Pão. Amanhã nós devemos louvar e adorar o Senhor por todas as graças que Ele nos fez. Você já está pensando na reunião de amanhã? Você já está motivado ou pensando ou encorajado a buscar o interesse de Deus que vai estar na reunião de amanhã? Assim, se nós vivemos dia a dia buscando o Senhor, buscando aquilo que Ele pretende, tentando entender aquilo que Ele fala conosco e tentando executar, nós estamos caminhando para uma pátria celestial. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo um viver que não é e que não tem nada a ver com esse mundo. Por isso que o apelo do Senhor hoje é deixar o mundo para trás, ao mundo dar as costas e buscar o Senhor o máximo possível. Uma das coisas que foi dito no alimento diário é que Abraão ele não se apegou nos bens materiais. Ele não se importava com tudo aquilo que Deus tinha já dado para ele. Ele não se importava e não se apegava a tudo que Deus tinha dado para ele. Tanto que ele era peregrino. Você imagina o trabalho que era de sair de lugar para lugar com toda a riqueza que ele tinha. Ele poderia muito bem falar assim, poxa, eu já estou bem aqui agora. Eu já tenho meu gado, eu já tenho onde me sustentar, eu tenho meus servos. Ó Deus, entendi que você vai me dar uma descendência, mas daqui eu não saio. Olha o dano que poderia dar na vontade de Deus. Trazendo o mundo presente hoje, irmãos, nós temos todos os nossos afazeres, todas as nossas preocupações. Se o mundo não te atrai, se pelo menos a tua alma te aprisiona. É com ela que nós devemos combater. Naqueles exemplos que eu dei, que o mundo fica entulhando a fonte a jorrar de águas vivas, nós devemos estar atentos a isso. A fazer sempre as escolhas pelas coisas do Senhor. E considerando que nós não temos mais nada nesse mundo, que a nossa pátria celestial é acho que é Apocalipse 26. Nossa pátria celestial está reservada nos céus.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, seremos, aqui está escrito seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos, estou trocando o verbo aqui para colocar todos nós no plural, com ele os 1000 anos. Se nós temos isso em mente, nós deveríamos consagrar todo o nosso ser e tudo que o Senhor nos dá em prol disso. Faz sentido? Certo. Então vamos ver o que a gente pode fazer. O nosso tempo, nós podemos consagrar ao Senhor. A nossa energia, nós podemos consagrar ao Senhor. Nosso dinheiro, nós podemos consagrar ao Senhor. Nossa família, nós podemos consagrar ao Senhor. Nossa mente, podemos consagrar ao Senhor. Se nós fizermos tudo isso, irmãos, a gente não fica mais preso nessas coisas terrenas. Uma das coisas que nos desprende desse mundo é a oferta de riquezas materiais. Tá certo? Quem já teve experiência sabe do que eu estou falando. Essa é uma promessa de Deus que você pode pegar, testar e será confirmada. Essa é uma promessa, é a promessa mais fácil de ser cumprida. Esse é o milagre mais fácil de ser realizado. Creia, pratique e depois agradeça ao Senhor. Deus pode fazer muito mais do que a gente pensa, o que pensamos, o que podemos fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana nós recebemos uma instrução, que é um encargo discutido na conferência. A obra do Senhor, ela está avançando. Se nós não temos a nossa preocupação com essa pátria celestial, outros tomarão essa pátria celestial e nós ficaremos assistindo durante 1000 anos. Não? Eu não quero assistir, eu quero participar. Então, o apelo para que o irmão fez na conferência é que nós tomemos a nossa responsabilidade. O tempo é tempo curto demais para a gente ficar somente no desfrute da vida da igreja. A vida da igreja é um desfrute maravilhoso, mas é hora da gente cingir os nossos cintos, tomar a nossa responsabilidade e nos candidatar a servir ao Senhor. Quem quer ir para uma missão? Alguns podem, alguns não podem, certo? Alguns têm condições de ir, outros não têm. Mas, irmãos, a coisa fácil de ir junto com alguém que vá é ofertando ao Senhor. O nosso dízimo, ele é muito bem abençoado por Deus e muito bem útil e utilizado para esse propósito. Além dos nossos dízimos, que é uma visão limitada da lei, mas que é uma bênção, mas é limitada, nós temos as ofertas que nós podemos contribuir. As ofertas já abrem um campo incalculável. Porque quando Deus disse dar com abundância, que a retribuição seria também com abundância, o nosso cálculo é limitado. Mas o cálculo de Deus, a abundância de Deus significa incalculável, não tem medida. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Nós devemos praticar a vida da igreja. Se eu não posso ir fisicamente para o Japão, pregar o evangelho, para a Coreia, para qualquer outro lugar, eu posso ofertar. Alguém está lá fazendo o meu trabalho. E nós receberemos bênção igualmente preciosa. Então, o que os irmãos estão aconselhando? E agora foi uma bênção, a bênção ficou mais fácil. Os irmãos lembram dos investidores do reino? Lembram? O propósito inicial tinha uma indicação de valor, uma sugestão de valor. Agora os irmãos perceberam que quanto mais irmãos participar, mais graça será distribuída à vida da igreja. O benefício de quem serve vai ser rateado, dividido por mais número de irmãos, né? Então hoje eu posso ser investidor do reino com o valor que Deus colocar no meu coração. Se Deus me limitou e me deu somente a possibilidade de ofertar 50, Jesus é o Senhor.
Se eu posso fazer com 10, Jesus é também o Senhor. Se aquele irmão que tem abundância pode fazer mais, Jesus é também o Senhor. Não é o Senhor duplo, é o Senhor igualmente precioso, irmãos. Isso que é a coisa mais maravilhosa no ofertar. Eu não estou preocupado com o quanto você oferta. Eu só sei que se você faz, eu e você vamos estar juntos desfrutando da graça do Senhor. Né? Num saco de milho, um saco de 60 quilos, semente de milho, uma semente que cai na terra, gera 3 espigas. Vai tirar vantagem daquele que tirou 2 espigas? Não existe isso, né, irmãos? Os dois foram ricamente abençoados em produzir o fruto. Um pode ganhar mais, porque é graça sobre graça. Mas aquele que ganhou 3 espigas, ele vai pensar, poxa vida, eu fui abençoado, deixa eu dar mais um pouquinho, porque aí eu consigo ganhar mais 6 espigas. Ó Senhor Jesus, essa é uma bênção do Senhor. Então, como praticar o investidor do reino? Hoje não está aqui, a gente vai tentar se preparar para amanhã, mas podemos também divulgar no WhatsApp, que vai ser mais fácil a comunicação. Existe o Pix, que nós podemos ofertar diretamente. Se você não tem ou não quer ofertar diretamente, pode colocar no Pix da igreja. Apenas nos comunica para a gente pegar esse recurso e reverter para eles. A igreja já oferta, os irmãos sabem que a igreja oferta todo mês? Mas você sabe mesmo que parte daquela oferta é tua? Então Jesus é o Senhor, irmãos. Então a igreja, o CNPJ da igreja não vai ser abençoado. O CNPJ da igreja é uma instituição. Quando nós administramos o que entra e distribuímos as ofertas, oferta do dízimo, que é a casa de Arão, oferta do investidor do reino, oferta específica quando é necessária. Quando nós fazemos isso, não é a cabeça de uma pessoa que decide. É uns irmãos que oram, têm comunhão, Deus abençoa e eles fazem em teu nome. Então aí nós participamos todos nós. Então esse almejar a pátria celestial, faz parte também do nosso viver de oferta. Porque se eu estou fazendo isso, eu estou acelerando mais rápido o Senhor para Ele voltar e para essa pátria celestial ficar a nosso alcance. Né? Então esse é o encargo do investidor do reino. O encorajamento é que nós não nos apeguemos às coisas dessa terra. Nós possamos ser contribuintes daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Não vou falar a maneira que isso é traduzida em valores, porque é você com o Senhor. Né? E é isso. Amanhã eu termino com outro ponto, que também está ligado a isso. Podemos compartilhar?